Fala pessoal, tudo bom? Chegamos aqui ao nosso Kreutzer número 6. É o Kreutzer onde ele começa a falar sobre o martelê. E eu vou aqui fazer hoje aquilo que eu trabalhei durante essa semana, durante esse tempo. E tá bom. Só pra lembrar, isso aqui não é pra ensinar ninguém a tocar violino, nem nada disso. Isso aqui é simplesmente pra mostrar o trabalho que eu tô fazendo e uma realização pessoal minha e também para ajudar os meus alunos. Então tá bom. Existem milhões de formas de se estudar, mais uma vez falando, mas esse é o jeito que eu estudei durante essa semana, esse Kreutzer. Então tá, ele começa agora uma série no 6 e no 7 sobre martelê, e eu não vou me alongar muito aqui em como fazer o martelê, mas eu vou falar o princípio que eu me baseio. Eu acredito que o martelê ele é um golpe bem complexo porque ele precisa de uma preparação muito rápida. E o que seria essa preparação? A gente precisa ouvir como se fosse o ataque da nota. A gente precisa ouvir o ataque da nota, como se fosse um instrumento de sopro, aquele tá, né, que a gente costuma chamar de catch, né? Então, como que seria? Seria a preparação. Você apertaria a madeira ela ia ficar bem preparada na corda, ele sai, acontece um relaxamento, que é o release, que eles chamam em inglês, né, que é relaxar ou aliviar. Então você tem uma certa pressão, você solta o golpe de arco, acontece esse relaxamento e depois você prepara de novo. Então isso é o que vai fazer com que o martelê tenha esse tá, que é o que a gente procura quando é o martelê. Em relação a como estudar o martelê, como que eu estudo o martelê, como que eu apliquei o martelê aqui. Eu apliquei ele primeiro sempre em notas longas, entendeu? Como assim notas longas? Com arcos longos, na verdade. Em vez de fazer, eu vejo muita gente fazendo estudando assim o martelê. Eu acho que para estudar a gente precisa exagerar tudo, porque, e principalmente no martelê, o martelê ele é longo, ele é muito mais difícil de você preparar, isso em câmera lenta, né? Ele sai, você prepara e alivia. E assim por diante. Já no Kreutzer 6, finalmente, como que eu estudei ele essa semana? Eu não quis me basear apenas no martelê, porque eu já tinha estudado dessa forma. Eu queria saber o que de novo que eu consigo trazer nisso. E aí, como eu estava falando no Kreutzer passado, o 5, eu comentei sobre isso também no 2, eu acho, no 3, a respeito do ângulo da corda. Então eu estudei ele também de 3 em 3 ligadas, como se fosse e de 6 em 6. E assim por diante, para treinar justamente esse ângulo e manter as ligaduras, essa continuidade. Tá, mas nesse Kreutzer era um Kreutzer de martelê. E aí eu me lembrei da primeira vez que eu assisti o Zuckerman. E aí, isso foi em Campos do Jordão, no Festival de Campos do Jordão 2011, foi o primeiro Festival de Campos do Jordão que eu participei. E ali ele tocou o concerto de Beethoven com a USESP, e no outro dia ele deu uma masterclass. E nessa masterclass que ele deu, eu me lembro que ele ia demonstrando as coisas, e num determinado momento ele tocava na ponta e ele mudava pro talão para mostrar, ele estava falando a respeito de técnica de arco, e aí ele tocava na ponta e imediatamente mudava pro talão, ia pro meio, e o som não mudava. E eu lembro que todo mundo ficou muito obcecado com aquilo, assim. Eu fiquei muito obcecado com aquilo que ele, com esse domínio todo dele. E eu lembro que os professores até tentavam mostrar também, imitar, né? Mas assim, o Zuckerman era o Zuckerman, né? Essa habilidade dele, eu lembro que isso ficou muito na minha cabeça. Então o que eu tentei aplicar aqui de uma forma muito humilde e singela? Eu apliquei nesse Kreutzer 6
algumas mudanças às vezes no meio, às vezes na ponta, às vezes no talão, às vezes com notas ligadas em vários arcos diferentes, né, na mesma direção, mas não ligadas, mas tentando manter sempre a mesma articulação. Enfim, foi isso que foi o meu trabalho dessa semana. Eu tentei me basear nisso, mudando as regiões de arco, tentando manter a mesma articulação. Então é isso, pessoal. Obrigado por estar assistindo mais uma vez e até semana que vem. Bom, pessoal, foi isso. Obviamente não é perfeito, como eu sempre falo, mas o importante é a gente estar sempre melhorando. E esse foi o trabalho que eu fiz durante essa semana. É claro, às vezes tem uma engasgadinha ou outra, manter a concentração também é super difícil, mas é um trabalho constante. Obrigado, até semana que vem. Valeu!